Olá pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que todos estejam bem. Aqui quem fala é o professor Gilcildo Júnior de Geografia. Muito importante fazer a leitura com atenção. Antes de tudo, as orientações que o professor coloca no grupo da atividade de Geografia, leitura, assistir o vídeo interativo, que ajuda bastante na atividade, e o vídeo explicativo, que é um breve comentário, uma visualização da atividade de geografia. Hoje vamos ver a orientação no espaço geográfico, localização e orientação. Pessoal, sempre o nome completo, visualizando aqui. Vocês ainda estão colocando, alguns ainda estão colocando somente o primeiro nome, e assim não tem como registrar a atividade, a turma e o turno. Então, a orientação no espaço geográfico. Há milhares de anos atrás, o ser humano como se orientava, como se localizava, como chegaram às Américas. Foi por mediunidade, alguma crença e tudo mais? Não, foi através dos astros, como nessa leitura, né, fala, né, é importante fazer a leitura. A partir da observação pelos astros, o ser humano começou a entender o seu ponto de referência, a sua localização. Porém, há milhares de anos atrás, os cientistas começaram a observar e tinham uma teoria, a teoria do geocentrismo. Isso não vai cair na atividade domiciliar, mas eu estou fazendo esse breve comentário para vocês entenderem como o ser humano começou a se orientar no espaço geográfico. Então, o geocentrismo achava, o cientista da época, Aristóteles, de milhares de anos atrás, antes de Cristo, achava que a Terra era o centro do universo. Por quê? Porque na observação viram que o Sol tinha um movimento nascente até o poente. Então imaginava-se naquela época e concluiu-se que os astros e o Sol, né, os astros e estrelas, tudo girava ao redor do nosso planeta Terra. Porém, estavam errados. Esse movimento aparente se dá por quê? Porque a Terra tem um movimento de rotação que vamos entender mais para frente. O movimento de rotação, resumindo, é um movimento que a Terra faz ao redor dela mesma, de si mesma. A Terra é uma esfera achatada, não é totalmente uma esfera com todos os níveis de dimensões iguais, tem seus achatamentos nos polos e ela gira ao redor dela mesma. Isso faz com que as radiações solares em um determinado período incida sobre um determinado ponto da superfície terrestre, que é o dia, e outro período essas radiações vão diminuindo até ficar a noite. Esse movimento de rotação define os dias e as noites. Então, por conta do movimento de rotação, os cientistas se equivocaram, né? Porque esse movimento era o movimento de rotação, então achavam que esse movimento aparente do Sol era ao redor da Terra, mas não. No nosso sistema solar, os planetas e astros giram em torno do Sol. O Sol é o centro do sistema solar, não do universo, porque o universo tem várias galáxias, entendeu? O universo é imenso, né? É infinito por tantas galáxias e estrelas e ainda é muito misterioso. Até hoje, cientistas estudam o universo, a origem da vida, como vocês já devem ter lido ou visto na TV. Então, começou pela orientação dos astros, especificadamente
do Sol. Então, é muito importante o ponto de referência. Quando nos locomovemos, nós sempre nos locomovemos através de pontos. Qual é o ponto de referência? A minha casa é perto de uma igreja, é perto de um supermercado. Então, esses cientistas começaram a observar os astros e, nas suas convenções científicas, determinaram os pontos cardeais. O que são os pontos cardeais? São pontos chamados norte, sul, leste, oeste, tendo como referência o nascer e o pôr do sol, ok? E foram determinadas da seguinte forma: em direção ao Sol, que o Sol nasce, é o leste, que é pela nossa mão direita. Se você esticar o braço direito, está na direção leste. Aí você estica o braço esquerdo, é a direção oeste. Na sua frente o norte e atrás de você é o sul. Então, assim que podemos nos orientar melhor no espaço geográfico. Na frente norte, atrás sul, à sua direita o leste, à sua esquerda o oeste. Ok? Importante ver o vídeo interativo. Então, pela representação gráfica, foi representado através das rosas dos ventos, os pontos cardeais e os pontos colaterais. Quais são os pontos colaterais? São os pontos que ficam entre os pontos cardeais. Por exemplo, entre o norte e o norte e o leste é o nordeste. Bora ver aqui que é melhor. Pronto. Entre o norte e o leste é o nordeste. Entre o leste e o sul é o sudeste. Entre o sul, o oeste e o sudoeste. Entre o oeste e o norte é o noroeste. Também tem os pontos colaterais que não precisamos saber agora. Ao total, são 16 pontos, incluindo os pontos cardeais, os pontos colaterais e os pontos subcolaterais, como tem indicando aqui no texto. Totalizam 16 pontos de orientação, de direção. Com o passar do tempo, olha aqui, essa primeira questão, vamos visualizar aqui. Que ponto de referência você usava ou as pessoas que o acompanham utilizavam para não errar o caminho de sua moradia à escola? Vamos pensar nas aulas presenciais. Aí vocês respondem essa questão, ok? Vou botar aqui um okzinho, mas vamos dedicação, força, foco e fé. Vamos caprichar nas respostas. Segunda questão. Leia com atenção a questão e assinale a alternativa correta. Lugares que servem de guia e ajudam a encontrar outros lugares. Tem no título de um dos textos. Ok? Leitura do texto é muito importante. Não estou corrigindo. Eu estou marcando de forma aleatória. E aqui os pontos cardeais, que são as direções, que é representada pelas rosas dos ventos, né? E vocês vão responder. Existe outra direção entre os pontos cardeais. Esses pontos complementares são colaterais e... eu estou dando a resposta, né? Vou marcar de ordem aleatória. Vocês vão ler o texto, ok? Quarta questão, quais são os pontos cardeais? Que são as principais direções convencionadas através da observação do movimento da Terra, de rotação, relacionado ao Sol. Aí vocês respondem, que é o norte, sul, leste, oeste. Quinta questão, após a leitura do texto, sempre leia o texto, diga a localização de cada um dos imóveis abaixo, de acordo com sua orientação geográfica, tendo como direção os pontos cardeais. Vocês vão visualizar aqui a rosa dos ventos, ó, norte, sul, leste, oeste. Ao norte
se localiza o quê? Tá aqui o nomezinho, shopping. No leste, o quê? No sul e no oeste, é só ler aqui. Fácil, fácil, ok? Aí a igreja está em qual posição? A igreja tem um O aqui de oeste. Shopping center, biblioteca pública e o correio. Então, após essa observação, foi inventado a bússola. A bússola foi inventada pelos chineses. A bússola, ela possui um campo magnético que é um ímã. E como é que esse campo magnético funciona? A bússola, pelo que vocês estão vendo, a representação das rosas dos ventos, com as direções, né, do espaço geográfico, norte, sul, leste, oeste, que são os pontos cardeais, nordeste, sudeste, sudoeste e noroeste, que são os pontos colaterais, e também tem os pontos subcolaterais. Tem todas as direções que o professor acabou de falar das rosas dos ventos. Então, a bússola é um instrumento que foi inventado pelos chineses, que tem um ímã, um magnetismo, que é de acordo com um metal que é formado no interior do núcleo da Terra, é formado por metais sólidos e também líquidos. Esses metais formam um grande ímã que tem um campo magnético no polo norte. Então, esse ímã é atraído pelo núcleo da Terra, pelo polo magnético da Terra. Então, é a partir daí que esse instrumento diz com exatidão as direções do ponto da Terra, que é o norte, sul, leste e oeste. A orientação onde você se localiza. No vídeo explicativo tem a representação e mostrando de uma maneira bem legal. Sexta questão. Após a leitura, responda o que é uma bússola. Leia o texto e responda. Sétima questão. Assinale a alternativa correta. A bússola foi inventada pelos... O professor fez um comentário falando. Aí vocês vão responder. Estou falando de forma aleatória, ok? Não é correção. No final da atividade, clicar nesse botão enviar. Vou botar aqui ok. Quando vocês não respondem, voltam para a questão ou para o item. Então tem que responder tudo direitinho e bem caprichado. Estou botando só ok, mas caprichem na resposta. Agora é enviar. Botãozinho enviar. Pronto. Aí já registra as respostas e é isso. Dúvidas, me procurem no privado. Força, foco e fé. E até nosso próximo encontro. Um grande abraço do professor Gecildo Júnior.